Fala pessoal, tudo bem com vocês? Garro não treina, é dúvida para o jogo e eu quero saber com vocês qual a melhor escalação para encarar o Barcelona diante das dificuldades e da necessidade que o Corinthians tem de fazer o resultado. As finais do Campeonato Paulista foram definidas, a gente vai falar de datas, horários e da logística também, porque tem uma data FIFA no meio, uma loucura. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E como prometido, vou dar o meu palpite ao final desse jogo, já que a partida é agora, nessa quarta-feira. Rapaziada, vamos lá, vamos tratar das informações do Timão. O Rodrigo Garro se tornou a principal dúvida do técnico Ramon Dias para essa partida tão importante, né, diante do Barcelona de Guayaquil. Ele treinou apenas na parte interna do CT nessa terça-feira, não foi a campo. Ele ainda se queixa de dores no joelho, ele tem uma espécie de tendinite no joelho, tem um outro nome, acho que é tendinopatia patelar, né? Mas enfim, eu não quero até me equivocar aqui, mas enfim, é uma espécie de tendinite que não gera uma lesão, mas gera um desconforto, gera muitas dores. O Pedro Ramiro, repórter muito parceiro, que era da Rádio Bandeirantes, está na TV Record agora, gravou um conteúdo na rede social dele, chamando atenção para o fato de que nos bastidores da vitória sobre o Santos, o Garro ele apareceu no vestiário com um curativo no joelho, que é aquele curativo da infiltração, da agulha que entra no joelho, que os jogadores fazem para sentir menos dor ou para não sentir dor, né? Para dar aquela aliviada e o cara poder jogar, né? Poder atuar sem problema nenhum. É uma dificuldade, né? Que atletas com lesões crônicas ou com alguma dificuldade têm que passar. Então, não dá pra gente saber se essa ausência dele na atividade dessa terça-feira foi apenas uma preservação, na medida em que ele tá ok pro jogo, mas quanto menos desgaste, melhor, ou se realmente isso implicaria na ausência dele na partida, o que seria muito ruim, né? Nós estamos falando aí do principal jogador do Corinthians em termos de dinâmica, assistência, finalização, envolvimento ali com o ataque, né? O cara que influencia demais no jogo. E assim, tem uma final para ser disputada no domingo. Então, será que eles não estão trabalhando também pensando nesses dois jogos? Depois tem uma data FIFA que para e o Garro não foi convocado. Então, ele teria esse período aí de uns 10 dias até jogar o jogo da volta, né? Então, talvez o Garro... E é gramado sintético, né? E assim, não quero aqui também ser leviano a respeito disso, mas a gente sabe que tem um impacto diferente, impacto mesmo, né? O jogo no gramado sintético, né? Essa primeira partida no Allianz, já vou falar detalhadamente aí das finais do Paulista com o Palmeiras, mas a gente sabe que o joelho, essas lesões mais ligamentares, mais de joelho, de tornozelo, elas são mais recorrentes no gramado sintético, né? Então, cara, se ele tiver com alguma propensão, né, de lesão, é um negócio complicado. Enfim, vamos pro fato, né? O resto é especulação. Ele não treinou na parte interna, na verdade, né? Não treinou no campo com bola e virou uma dúvida do técnico Ramon Dias para esse jogo diante do Barcelona de Guayaquil. Diante disso, tem alguns outros desfalques, na verdade, além do Garro, o Igor Coronado, né, que é justamente o cara que poderia fazer a função do Garro. E aí, putz, que azar, né? Porque o Coronado começou o ano recebendo mais oportunidades, a galera até pegou no pé em alguns momentos, em outros ele foi importante, aí o Garro volta pro time e o Coronado não aparece mais. Aí você pensa, pô, não deu sequência pro Coronado e tal. Aí nesse momento, que talvez ele pudesse ter uma rodagem maior, uma minutagem maior, o cara não pode jogar porque tá com uma lesão muscular. É difícil, é uma pena. O Corinthians nesse treinamento treinou bolas paradas, pelo menos pela informação da assessoria de imprensa, né? O que é fundamental, especialmente a defensiva, e penalidades. Vamos lá, o Corinthians precisa de 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Poxa, 3-0, né? Se fosse 2. Mas vamos lá que sem pessimismo aqui, né? 3 gols de diferença leva a decisão para os pênaltis e o elenco treinou penalidades também nessa terça-feira. Penalidades tem que treinar sempre, né? Mas vamos lá.
Hugo no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga, Félix Torres e Gustavo Henrique, que está meio que fixada como uma dupla titular. E na lateral esquerda, falei que era só o Coronado, né? O Fabrício Angileri, né? Que acaba sendo um desfalque. Mesmo que ele não esteja inscrito na Libertadores, já falamos sobre isso, né? Hoje ele é titular absoluto. Então, trata-se de um desfalque, sim. E aí, o Ramon tem o Hugo e o Matheus Bidu. É uma tendência que ele escalhe o Matheus Bidu, né? Até porque o Corinthians será propositivo no jogo, né? Ele precisa buscar o ataque, ele precisa estar depois da linha divisória do gramado. E o Hugo não oferece isso, mas também não pode se expor, porque o Barcelona sabe que ao fazer um gol, ele praticamente inviabiliza qualquer tipo de reação do Corinthians. E o Bidu tem esse problema no aspecto defensivo. Meio de campo, a formação que foi definida contra o Santos, né? O Ranieri de primeiro volante, o Martínez pelo lado direito, o Carrilho pelo lado esquerdo e o Rodrigo Garro na ponta do losango, se ele jogar com o Memphis e o Yuri no ataque. A possibilidade, caso o Garro não jogue, talvez seja do Romero. O Romero que vem entrando bem nas partidas e tal. É curioso que o Thales Magno vem perdendo espaço, né? Pelo menos nessa primeira opção do Ramon. E olha que ele é hoje o vice-artilheiro do time na temporada, né? Porque o Yuri passou ele, mas até então ele era o artilheiro máximo. Mas ele tem jogo aí que ele nem entrou. Será que os caras já sabem que não vão ficar com ele? Que ele, eu sei que o custo dele é muito alto, mas o Corinthians estava tentando uma renovação até o final do ano, pelo menos, né? Ou até o meio do ano que vem, mais um ano de empréstimo junto ao time dele lá nos Estados Unidos, mas não sei. Será que já é um indicativo de que o Corinthians já não conta tanto assim com ele? Porque o Romero meio que puxou essa fila, né? Passou na frente, digamos assim. E tudo bem, o Romero, especialmente na Neoquímica Arena, é um cara que tem jogado bem, tem entrado bem e tem deixado a sua marca, né? Então, provavelmente o Romero seja a primeira opção. O Romero entrando no time, o Memphis, ele volta. A gente falaria de um 4-3-3, né, com 3 atacantes, mas ele jogaria um pouco mais na faixa central, como ele fez em alguns momentos no Paulista, fazendo a função do Garro. Não necessariamente com a característica do Garro, mas fazendo a função atrás do ataque, né, vindo de trás para finalizar, combinando jogadas, e o Romero e o Yuri se alternando lá na frente, né? Muitas vezes o Romero ataca o espaço como 9, o Yuri também, às vezes o Yuri cai pelos lados, enfim. Eles se entenderam bem quando isso aconteceu. E o Memphis sendo esse cara vindo ali para combinar um pouco mais de trás. Seria essa a alternativa caso o Rodrigo Garro não jogue. A gente vai ter que esperar até a hora do jogo para tirar essa dúvida, né? Gente, as finais do Paulistão estão definidas com os jogos agora, nesse domingo, dia 16 de março, 6h35 da tarde, no Allianz Parque, o jogo de ida. E aí, pausa para uma data FIFA e o jogo da volta será no dia 27 de março, 11 dias depois, né? Na Neoquímica Arena, às 9h35 da noite. 9h35 da noite de uma quinta-feira, a grandiosa decisão do Paulistão 2025. Um Corinthians e Palmeiras para ninguém botar defeito. Mas que tarde, né? Caramba, estaremos aqui na nossa live pós-jogo, adentrando a madrugada, dependendo do que acontecer, né? Vamos ver se o Corinthians confirma o título ou se o Palmeiras confirma o tetracampeonato. Vai ser demais. Esse primeiro jogo, o Palmeiras joga em casa, e depois o Corinthians tem a primazia de decidir na sua casa, lá na Neoquímica Arena. Essas finais, elas terão uma novidade. A arbitragem ainda não foi definida, né, para os 2 jogos. E a gente já começa a se preocupar, né? Porque a arbitragem no Campeonato Paulista ela deixou a desejar em vários aspectos. Vocês viram o que aconteceu na semifinal entre Palmeiras e São Paulo. Com o VAR também tendo muitas dificuldades, não sabendo a hora que entra, uma interpretação equivocada. Os árbitros em campo também, o próprio Matheus Candançan, que é um dos cotados, né, para expulsar o Zé Ivaldo, ele precisou do recurso do VAR naquela entrada do Yuri. No campo ele não interpretou como lance para vermelho. É muito preocupante o momento da arbitragem brasileira e a paulista é dita como referência, né? Então aí eu me preocupo mesmo. Mas tem uma novidade. Será o primeiro jogo do Brasil a testar o impedimento semiautomático, que é aquele recurso tecnológico já utilizado na Champions, em jogos da FIFA, nas principais ligas do mundo, que é realmente absolutamente fantástico.
aquele ali não tem dúvida, né? Porque em muitas, na La Liga, por exemplo, eu lembro de um lance recente que pegou a ponta da chuteira, assim, do calcanhar, e o cara estava impedido por isso. É isso, né? Você tem esse recurso milimétrico, mas muito mais fácil de identificar, e não essas linhas tortas, grossas, de paintbrush, de uma tecnologia muito amadora que a gente utiliza ainda no VAR no Campeonato Brasileiro. Tomara que sirva como exemplo e referência para que a gente utilize esse recurso daqui para frente em todas as competições. Vai ser uma novidade, então, e a gente vai ficar na expectativa. Eu acho que não tem muito como fugir do Rafael Claus no segundo jogo, e no primeiro eu confesso que eu tenho dúvidas, porque o Flávio Rodrigues de Souza é um dos principais, e ele já se queimou totalmente pelo que aconteceu na semi. O Matheus Candançan é possível que apite o primeiro jogo e o Claus o segundo. Eu imagino que seja assim. Se não, será a Edna Batista ou a Daiane Muniz, que também são duas árbitras muito bem cotadas. Mais alguém que eu estou esquecendo? O Flávio acabou se dando mal aí nesse aspecto. Bom, tem o Vinícius Araújo e tal, tem o João Vitor Gobi, mas eu acho que eles estão numa escala inferior. Eu acho que não vai ter como fugir de Rafael Claus e no primeiro jogo talvez o Candançan. Gente, vamos falar sobre... eu queria referir um dado muito interessante do Ramon, né? Ele completou 50 jogos na partida diante do Santos. A comissão técnica tem 51, né? Porque o Emiliano treinou uma partida diante do Atlético Goianiense. E o Ramon ele completou esses 50 jogos com 63% de aproveitamento. É um aproveitamento dos maiores assim do século, com esse número de jogos, né? Entre os técnicos do Corinthians, né? Tá muito próximo ali de Carille, Tite, o Carille quando foi campeão brasileiro. Realmente os números são bons, apesar das eliminações nas Copas e de algumas inventadas que ele dá, ele tem números positivos. Desses 50 jogos, são apenas 10 derrotas. É pouco, né? Por isso que o aproveitamento é tão bom. São 27 vitórias. E tem um mérito realmente que é transformar, né, o Química Arena. Isso quem transformou é o torcedor, né? Mas eu sempre lembro, né, que há alguns anos, infelizmente, o time era tão difícil, né, que nem em casa conseguia agradar o torcedor, né? Conseguia corresponder esse amor do torcedor. Hoje não. Hoje o time do Ramon, pelo menos dentro de casa, ele resolve muitas coisas, mas precisa de um resultado significativo para avançar e entrar na fase de grupos da Libertadores. É o grande desafio do ano para o Corinthians, já nesse mês de março, já nesse dia 12 de março. Eu fiquei de dar o palpite para vocês e referi no vídeo de ontem que eu estava com aquele sentimento de que o Corinthians ia classificar. É apenas um feeling, é apenas um sentimento, é apenas talvez até uma esperança de que isso aconteça, porque estaríamos diante de uma das grandes reviravoltas do torneio, de uma epopeia fantástica que será lembrada por muito tempo, caso o Corinthians entre na fase de grupos dessa maneira. Porque para ele entrar agora, ele vai precisar fazer uma remontada como poucas vezes se viu. Já vimos isso muito acontecer no futebol. Na Libertadores, o Corinthians não tem esse histórico, mas, cara, não dá para duvidar, né? Essa torcida consegue fazer coisas inimagináveis, consegue empurrar o time de uma maneira absurda, e um gol cedo, uma expulsão do adversário, não sei. O jogo ele pode ter muitos cenários diferentes, né? Que ditem esse ritmo. Então, a gente vai ter que esperar o que vai acontecer lá dentro do campo, mas eu vou dar um palpite aqui. Dificilmente o Corinthians não vai tomar um gol, tá? Então, eu ainda acredito que o Corinthians tome um gol. Poxa, mas aí acabou, né? Eu não sei em que momento esse gol vai acontecer, mas eu tô apostando num 4-1, 4-1, e claro, com o Corinthians passando nos pênaltis, com o Hugo Souza brilhando e o Corinthians avançando para a fase de grupos. Gente, se isso acontecer, rapaz, olha, vai ser incrível. Aí estaríamos diante de um fato histórico. E aí, se isso acontecer, você que está meio na dúvida, eu quero que você colhe na live comigo depois do jogo.
Eu vou fazer a live de qualquer maneira. Mas se isso acontecer, irmão, aí você chama geral. Chama geral e vem com a gente. Espero que a minha voz até lá esteja melhor. Então, Corinthians, me ajuda aí. Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau.